Gustavo de Oliveira Vieira, que é o novo reitor da UNILA. Gente aqui de Foz do Iguaçu, eu já o conhecia de vista. O currículo do professor, Nélio, não é igual aquele meu currículo teu e do Dante somado. Nem somando os três. Nem somando os três, evidentemente. Mas o professor é o seguinte, ele tem que partir da peraí, deixa eu pegar. O professor Vieira é formado em Direito, possui mestrado e doutorado na área com ênfase em Direito Internacional, atuando principalmente com os temas de direitos humanos e direito internacional humanitário. Ele ingressou no quadro de docentes da universidade em 2014, no Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política. Antes da UNILA, foi professor da Universidade Federal de Pelotas. E nos dias de folga e quentes, ele iria lá na Lagoa dos Patos, lá no Laranjal, tomar banho. Onde também atuou na gestão, na área de relações internacionais. Bom dia, professor. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, muito obrigado pela acolhida. Não, aqui nós damos a tinta do pano no convidado. Perfeito. Muito obrigado pela acolhida de vocês. Eu tenho a satisfação de estar hoje como reitor da UNILA, reitor pro tempore, né, para conduzir essa universidade que a gente tem tanto e quer tanto se empenhar para retornar mais e melhor para a comunidade da Tríplice Fronteira e de Foz do Iguaçu, com resultados dessa universidade, que é uma universidade tão inovadora no seu projeto identitário, né, uma universidade internacional, de vocação internacional, mas que ela também tem muito a contribuir com o desenvolvimento local e regional. Ô Nélio, como é que é o nome da esposa do Tarcísio Mena? Só para nós fazer Glória. A Glória Menezes é gaúcha de Pelotas. O Vitor Ramil, que toca milonga como ninguém, é de Pelotas. Não, Pelotas tem lá seu valor também. Além da Feira do Doce, né? Que é verdade, fortíssima lá. Verdade. Eu era docente da Universidade Federal de Pelotas, mas eu nasci em Santa Maria. Santa Maria. Meu pai sentou praça lá. É mesmo? Foi sargento do Exército lá. O meu avô. Em Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte. Exatamente. Talvez por isso, só para fazer a brincadeira, ele é doutor internacional, não doutor Grêmio. Né? É que eu costumo dizer, que lá tem o Internacional de Santa Maria também. E aí é o seguinte, eu costumo dizer que no tempo que nós tínhamos o regime militar no comando da nação, a publicidade, ou seja, a mais engraçada que eu ouvi de propaganda eleitoral é que, primeiro, você colocava um retratinho 3x4 do candidato, o senhor é mais moço que eu, você colocava um retratinho do candidato na televisão e dava nome, dava sobrenome e uma frasezinha digamos, com certo efeito, que poderia ser um slogan em relação àquilo que queria o candidato. Então vinha lá, seu João, o homem da agricultura, o fulano não sei o que do comércio, tá. Lá em Santa Maria eu vi um assim, entendeu? Fulano de tal, ponteiro esquerdo do Internacional da Vila não sei o quê. Característica, seu chute forte com o pé esquerdo. Pronto. Mudei o título na hora. Eu falei, eu tenho que botar esse é o lugar. Aqui está o legislador. O Rui Barbosa, com certeza, falou, bom, agora arrumei um concorrente, né? Mas a casa dos meus pais é perto do Interzinho de Santa Maria, só para... Mas eu sou gremista. Gremista? Tinha que ter defeito, né? Tinha que ter um defeito. Aliás, Internacional ontem levou 700 e pouco de multa. 720 mil de multa e o ilustre ex-presidente 90 mil de multa e 550 dias de punição. Mas é ex-presidente, só o problema da grana, né? Não, ele é de... O Pífero. Como é que é o nome do lugar? É da terra do Pedro Tonelli, o ex-presidente do Internacional. Vitório Pífero. O Vitório Pífero. Ele podia pegar, era 55 mil dias de punição, porque está o Inter onde está por conta dele. Grande empresário. Reitor, professor, me releve que eu quero aqui bater um papo com o nosso amigo aqui, o nosso parceiro que ajuda a manter as finanças da rádio, que é o Vanderlei, que é o gerente do Ítalo Supermercado. Então, ontem, Dante, eu fui lá no Ítalo Supermercado. O Vanderlei me convidou e eu fui lá e fui verificar que na parte superior tem um mezanino, tem a loja, um mix muito
bom, a gente sabe disso, quer dizer, há toda uma modernidade se comparado. Eu sempre disse, olha, tem ótimos supermercados aqui em Foz do Iguaçu, não se negue isso, mas o Ítalo veio com uma roupagem diferente, veio com layout diferente, veio com uma dinâmica de atendimento totalmente diferente. Bueno, e aí, eu já estou me exibindo de gaúcho aqui, e daí é o seguinte, lá tem o tal do café colonial, e é que eu digo, eu gostaria que as colônias, então, tivessem aquele café. Mas aquilo ali é um banquete que nem na época do Império Romano se fazia, no tempo da sobriedade, se fazia tanto. Porque os caras comiam 3 dias, daí vomitavam, voltavam, entendeu? O termo sobriedade vem daí. E aí tem de tudo. Sopa, Dante, sopas. 6 tipos de sopa, aqueles pães, aqueles doces e tal, para você fazer um curso para Rei Momo, tem abaloque, como diria minha mãe, né? E tem queijo, e tem presunto, e tem isso, e tem salame, e tem linguiça, e tem, enfim, todos os embutidos que você pode imaginar. Além de você ter café, de você ter leite, de você ter suco, né? E é um negócio assim para você pegar. O preço, qual é o preço disso? Porque você pode comprar, você pode chegar lá e bancar por quilo, você paga... R$ 29,90 o quilo. R$ 29,90 o quilo. E tem o Nico aqui, que é com milão bastante, e diz que com R$ 8,00 ele janta, entendeu? Lá, porque fica até as 9 da noite aberto. E aí é verdade. Não se assusta. Com R$ 8,00. Não, o Nico disse, por isso que eu tô colocando. Ele vai no livre, né? Porque o Nico não é bom, cara. O livre é R$ 18,90. R$ 18,98. Tá. E aí é o seguinte, e daí o livre é R$18,98. Você come à vontade. Mas daí não tem o tal do comer à vontade. Não aguenta, Chega né? uma hora que a pessoa fica saciada. Quais são as ofertas de hoje no Ítalo Supermercado, Vanderlei? Isso aí, doutor Nelson. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença lá na loja. Foi uma satisfação tê-lo lá conosco. E pôde aproveitar o café colonial. Vale a pena. E olha, qualquer horário a partir do meio-dia, você pode jantar lá e tal, e à tarde. O atendimento do Café Colonial a partir das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite. O almoço a partir das 11 horas até as 3 horas. Então, me dá 6 grandes ofertas aí. Muitas promoções para hoje, nessa quarta-feira maluca. Hoje nós temos coxa sobre coxa dorsal congelada por apenas R$ 3,39 o quilo. Certo. Tem também a batata Mona Lisa por apenas 79 centavinhos. Banana caturra, 99 centavos. A cenoura tá linda, muito especial. Cenoura, batata doce e chuchu por apenas 96 centavos o quilo. E a maçã Fuji por R$ 1,97. Hoje, quarta-feira maluca, dia de você realmente economizar. E ainda falo mais, se você encontrar algum item anunciado na concorrência, seja ele o mesmo item, traga para nós o panfleto, o Ítalo cobre a diferença no caixa. Então você garante o preço. Tem, porque, por exemplo, os supermercados, eles distribuem, fazem panfletagem das ofertas do dia e tal, né? Não é novidade isso. Quer dizer, se alguém chegar e dizer o seguinte, poxa, tá eu achei isso aqui barato. Você falou, Vanderlei, você falou na rádio, você falou que a coxa sobre coxa está R$ 3,39, eu tô vendo aqui está R$ 3,00 aqui imagina que está mais barato, que não tá. Não tem. Tá. Traz lá, a gente faz o preço. Tá garantido. Vanderlei, isso é compromisso público. Você tem que vir mais vezes aqui, tá? Querendo, fica conosco no programa, depois mais tarde você fala Grande que eu quero amigo. dar uma preferência aqui por conta da agenda do professor Gustavo. Professor Gustavo, a quantas anda a Unila? Bom, a Unila, nós temos hoje 29 cursos de graduação, né? Desses 29 cursos de graduação, nós temos 3.575 alunos. Desses 3.575 alunos, nós temos uma parte que são estrangeiros, né? Hoje dá em torno de 1/3 dos alunos que são estrangeiros. 2.454 alunos são brasileiros, né? E aí depois outros 19 países, principalmente do Paraguai, nós temos mais de 400 alunos paraguaios, alunos colombianos, aí peruanos 92 e vai caindo aí um pouco a participação desses alunos estrangeiros. Em pós-graduação nós temos 314 alunos. Então nós estamos numa fase de consolidação da universidade. O projeto de lei que cria a Unila define a Unila como com 10 mil alunos. Tá? Então, nós temos aí um quadro de servidores, que nós já temos em torno de 360 docentes. Desses 360 docentes, 75% têm doutorado, quer dizer, isso é uma indicação do potencial de pesquisa e de construção de pós-graduação e processos de formação de excelência aqui para a cidade. E 22% são mestres.
e técnicos administrativos em educação, 513. Então, nós temos já um quadro de servidores bem formado, né? Com nível de formação muito bom, mesmo os nossos técnicos administrativos em educação, todos praticamente com graduação, boa parte com mestrado, alguns inclusive com doutorado. Então, é um orgulho falar para vocês que na região, certamente, é uma das instituições que tem um quadro de servidores com nível de capacidade de qualificação bastante alto. A UNILA é uma universidade jovem, né? Tem universidades aí consolidadas e muito respeitadas globalmente, que tem, sei lá, seus 500 anos, algumas, né? Eu fui dar aula sábado na PUC Peru, mais de 100 anos, né? Universidades bem consistentes. Então, o processo de formação de uma universidade, em que a questão de educação, ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão se consolidam, eles demandam um tempo para essa maturação. Então, nós chegamos, do ponto de vista de dados, né, nesses indicadores, mais de 3.500 alunos. Então, parte do nosso desafio é avançar nesse processo. E como, enfim, tem sido noticiado, né, o tema da infraestrutura também é uma das nossas questões. Nesse ciclo, muita gente veio para Foz do Iguaçu em função da UNILA, né? Pessoas, enfim, com um nível cultural alto, e que a gente tem que construir aí boas pontes, já tem se integrado a comunidade de Foz do Iguaçu e região, né, da Tríplice Fronteira, mas que a gente espera aí cada vez mais construir melhor essa conexão e ver a UNILA se integrar e servir também a Foz do Iguaçu e a Tríplice Fronteira mais e melhor. Professor, antes de voltar para os objetivos acadêmicos que o senhor está delineando para nós aí, eu quero ouvir o professor Sérgio. O professor Sérgio está na linha? Bom dia, professor. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, os amigos ouvintes da Rádio Cultura, nosso reitor da UNILA. Como eu estou escutando a cultura, é hábito diário, contraponto, eu só quero atestar tudo que o nosso reitor disse, porque o meu filho, ele passou em medicina em 4 federais, e nós escolhemos a UNILA, e ele está no 3º ano já, e uma satisfação absoluta com o curso, o nível, a qualidade, laboratórios, todos os trabalhos, né, as atividades externas. Então, eu sou professor, a gente conhece a área e estamos muito felizes com a UNILA e atestamos aí tudo que o nosso querido reitor disse. Realmente a UNILA para Foz do Iguaçu é uma contribuição muito grande para a região, e a gente está muito feliz. Eu quero até agradecer porque o meu filho está se realizando, né, como acadêmico da UNILA do curso de medicina. Professor, o senhor acaba de assumir uma função na prefeitura, na Itaipu, um cargo na Itaipu? Exatamente, na sexta-feira foi a nomeação do novo diretor de coordenação de Itaipu. Ele me convidou para assumir um cargo com ele lá na assessoria da direção, né, de coordenação, porque a gente conhece toda a região, esses 29 municípios da bacia hidrográfica, com esse meu trabalho de palestras aí há mais de 25 anos, então a gente tem um conhecimento muito grande de toda a região, e aí eu fui convidado e na sexta-feira agora eu assumi. Estamos lá assessorando o diretor de coordenação da Itaipu. É importante ter uma pessoa de Foz do Iguaçu, da região, né, aqui também na Itaipu, não só virem pessoas de fora, a soma dessas experiências é muito importante. Então, na sexta-feira passada, comecei os trabalhos na diretoria de coordenação. Ok. Professor, fica na linha que o Nico vai conversar com o senhor um pouquinho. Eu agradeço muito a sua participação, sucesso aí e parabéns. Está em boas mãos esse cargo, porque a gente o conhece com toda a sua experiência de homem público que é aqui em Foz do Iguaçu, com certeza vai desenvolver a contento essa missão. Bom dia para o senhor, professor. Fala com o Nico. Obrigado pela sua participação. Eu quero aqui voltar então com o professor Gustavo Oliveira. Professor, antes de voltar à parte acadêmica, a construção de Itaipu. Do prédio. Do prédio. A construção do prédio. Perdão, eu só queria, da UNILA que está ali. Só gostaria de complementar um detalhe. Eu sou o primeiro reitor que mora em Foz do Iguaçu. Eu vim com minha família, minha esposa é médica, nós viemos morar em Foz do Iguaçu e construímos família. Tenho um filho iguaçuense. Oh, parabéns. Então, a gente... só para dar esse tom, que eu acho que isso também diz muito respeito ao processo de construção daqui para frente também. A questão do prédio,
pelo custo da obra e pelos desafios que ela nos impõe, ela demanda nós dialogarmos com diferentes atores, né? Incluindo a Itaipu, incluindo ministérios, não só o Ministério da Educação. Então, essa é uma questão que a gente vai precisar aí de talvez alguns meses para definir qual vai ser a prioridade para resolvermos a infraestrutura da UNILA, né? Então, essa é a própria ideia, tem se trabalhado a retomada da obra e tudo. Eu acho que a gente precisa fazer uma parada, criar um grupo estratégico e pensar efetivamente isso. E para pensar isso, a gente precisa dialogar com a Itaipu. Eu assumi a portaria a nomeação saiu na sexta-feira, comecei a tomar pé aí na segunda-feira. Semana que vem a gente vai começar um diálogo com a Itaipu. Mas, assim, isso envolve pensar muitas questões do âmbito local, com a própria Prefeitura de Foz do Iguaçu, por exemplo, né, para nós pensarmos como é que nós avançamos e avançamos em que direção. Professor, claro que é desnecessário dizer isso ao senhor que é gabaritado para ser reitor da UNILA. Partindo de uma análise que eu tenho ouvido, né, superficialmente, claro, e também faço uma análise superficial, a alteração do projeto do nosso Niemeyer, né, nosso brasileiro Niemeyer, em nome do barato, às vezes nós não corremos o risco de descaracterizar uma coisa que seria perenizada ao longo até dos séculos, podemos dizer assim, como algo a ser visto, até por não só a nossa gente, como gente que vem de fora aqui para ver? Sim, sem dúvida. E o outro lado do contraponto, né? E aí a minha condição é uma condição de servidor público, então a gente tem que prestar bastante atenção de como nós servimos efetivamente, que o custo, né, desse processo, e com esse custo, o quanto ele onera o cidadão brasileiro como um todo. Então, nós temos que pesar todos esses elementos para ver como, do ponto de vista funcional, nós melhor resolvemos os nossos desafios. E não são só desafios, veja, quando se pensa uma autarquia federal como uma universidade, que investe, enfim, na formação de um corpo docente, num processo educacional que pensa o longo prazo, nós precisamos compor também os interesses do município, os interesses de outros órgãos e ministérios, para ver como convergem melhor todos esses interesses. Então, sim, eu acho que se nós pensarmos num processo de barateamento do custo, pode colocar em xeque isso aí, a gente tem que avaliar qual é o melhor caminho e se há um caminho e se um outro caminho é viável efetivamente, né? Voltando para a parte acadêmica, professora, eu passo aos colegas, é o seguinte, eu confesso ao senhor que quando eu ouvi, vou aqui contar o milagre sem definir santo, mas eu conversei com alguém que era pró-reitor de assuntos acadêmicos, extensão, alguma coisa assim, enfim. Em que se falava naquele momento da instalação de um curso de medicina, nem pensar, não passava isso. E que a carga acadêmica haveria de ser muito mais, você enxergando um viés ideológico, nada contra, absolutamente, mas um viés ideológico aqui, ou seja, nós vamos formar acadêmicos que pensam assim politicamente, como se uma obrigação tivesse a academia para fazer isso, né? Mas aí avançou, nós temos o curso de medicina, a pessoa que antecedeu, que me foge o nome agora do professor, que eu julgo ele. Elgio Trindade. O primeiro reitor. Professor Elgio Trindade. O último agora, o último. Não. Josué Modesto. O professor Josué Modesto, com toda a sua experiência de reitor que foi, está lá no Sergipe hoje como secretário de Estado de Finanças, enfim, um homem dentro do Ministério das Comunicações, da Educação. Fez vários avanços, né? Eu acho que houve vários avanços, né? Então, por exemplo, o senhor é da área. Eu me espantei quando eu ouvi isso. Eu disse o seguinte: puxa vida, a UBA, que é a segunda universidade da Argentina, porque a primeira foi instalada lá em Córdoba. Em Córdoba, é a primeira universidade federal da Argentina, e daí veio a UBA para
para a capital, lá no 1820, 1822, por aí. E aí é o seguinte, se abrindo para fazer, em nível de doutorado, cursos de direito que pensassem América Latina. E aí levando chileno, brasileiro, etc, etc. Não se discute muito aquela carga do doutorado, se é pouco, se é muito e tal, mas não é isso que eu queria discutir. Ou seja, a universidade se abrindo, mas se abrindo mesmo. E aí você dizendo o seguinte, não, aqui nós estamos meio que fechado. Levantou o administrador municipal, Paulo McDonald, e eu achava isso uma bandeira, até não sei como é que poderia ser levado isso adiante, mas uma bandeira, um assunto bom para ser discutido, que era servir, por exemplo, uma vez instalado, uma vez gabaritado, uma vez o curso de medicina muito bem avaliado, servia ele como revalida até de diplomas a médicos aqui da fronteira, uma série de situações. Como é que o senhor pensa sobre isso? Essa abertura do viés acadêmico? Eu acho que bom, primeiro que a tarefa, eu acho que parte da tarefa que nós recebemos é justamente construir mais critérios acadêmicos, né, dentro do processo de construção da universidade. E a trajetória aberta pelo professor Josué nos permite caminhar nesse sentido, porque ele ampliou bastante a universidade num processo de concursos assim que nos facilita bastante. Ele dobrou o tamanho da universidade. A universidade era muito pequena no seu início, né? Ele recebeu uma universidade com poucas centenas de alunos, algumas dezenas de docentes, e agora nós recebemos uma universidade já que está num outro estágio de formação. Então, nós sentimos, e independente do olhar ideológico, independente da matriz de pensamento, a UNILA precisa se abrir para a comunidade. Não tem compromisso social mais relevante do que termos uma universidade aberta, que sirva para onde ela está, que seja útil e que atenda às demandas locais, certo? Então, a gente percebe claramente o que o professor Sérgio comentou em relação ao curso de medicina. Nós estamos com um curso de medicina que tem a melhor avaliação dos cursos novos do MEC, aqui, na UNILA, com quadro docente, com processos pedagógicos inovadores, metodologias inovadoras sendo aplicadas, com laboratórios já importantes sendo consolidados e já construindo pontes de impacto no serviço público de saúde, na medida em que ele consegue contribuir, estar presente e contribuir com atendimentos mais complexos, os nossos docentes, às vezes, nos postos de saúde, fazendo atendimento com os alunos. Então, tem diversos mecanismos aí que o processo já está começando, né? Então, mas, de modo geral, é isso que nós precisamos construir, né? Um processo de maior abertura da universidade e também me parece que parte disso, parte foi construído efetivamente, parte foi um fechamento talvez inicial, mas de outro lado, parte também se criou um mito, porque como a universidade é muito pequena, ela não gerava uma presença local que dava visibilidade. Essa ausência de presença, eu queria assim, mas onde é que é a UNILA? Quem é da UNILA, né? Porque ela ficou muito, me parece assim, ausente de muitos processos. E nós tivemos bons gestores, não é uma crítica aos gestores, mas o fato também de nós não termos gestores locais, talvez tenha criado uma presença, um enraizamento assim, local, que agora talvez seja o momento de nós avançarmos. Antes de passar para o Nélio, eu quero fazer uma observação, professor, que é a seguinte: eu tenho uma convicção e eu posso estar totalmente errado, mas vou falar do nosso modesto entendimento aqui, sobre comunicação. Nélio, Dante, Vanderlei, professor, reitor da UNILA, nós temos, por exemplo, no oeste do estado do Paraná, o oeste do estado do Paraná, ele responde por 11% do nosso território e responde por 33%, 35% do PIB. Né? O que vale dizer toda a riqueza do estado do Paraná, 35%. Basta dizer que das 7 maiores cooperativas e tal de produção do Brasil, nós temos em torno, professor, se eu não estiver enganado, nós temos em torno de 50 mil acadêmicos no oeste do estado do Paraná, no oeste do estado do Paraná. Entre a UniOeste, entre a UNILA, faculdades particulares, etc, 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 etc. Isso é uma multidão, né? Gigantescamente. E por qualquer ou quaisquer razões, vamos colocar no português correto,
A academia, seja ela em nível federal, seja escola federal, seja estadual, municipal, pública ou privada, ela se comunica mal com a comunidade. Eu fico imaginando quantas políticas podem surgir de um estudante só observando a barranca do Rio Paraná, um estudante de medicina. Entendeu? Por conta desse vai e vem de paraguaios, de argentinos, etc, 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 etc. Os estudantes de engenharia, olhando aquele açude ali chamado Itaipu Nacional, e diz assim, amigo, dá uma olhada aqui, ó, sem a gente falar nada, só observando, nós estamos numa aula aqui, só de olhar a parede ali, já está numa aula de engenharia. Nélio, eu faço essa observação que eu não consigo ver por que. O que você tem? Você tem um release, às vezes bastante acadêmico, até num certo academicismo, diz, olha, divulgue isso para nós. Né? O repórter muitas vezes, mas o que isso significa? Aí o ouvinte dele, o leitor dele, vai saber menos ainda. Essa é a observação que eu faço. Diga, Nélio. E vou até nessa direção. Me parece que houve um período em que a Unila foi mais vista pela sociedade por comportamento dos seus alunos, por algumas coisas que não eram tão salutares. E aquilo que o senhor traz, me parece que é definitivamente essas pontes com fatos reais, com situações que possa ter essa convivência e esse intercâmbio para valer. Além da medicina, quais outras coisas, de uma forma quase que de imediata, meio logo, podem ser colocadas em prática? Na verdade, nós temos muitas coisas em prática, né? E só para... nós começamos amanhã de terça-feira, junto com a Secretaria de Comunicação, né? Conversando. Nós temos um quadro importante lá, e aí a gente, para construir esse processo, né? Poxa, como a gente comunica melhor a comunidade local, de como a gente está servindo a comunidade local. Nós temos 160 projetos de extensão. O que é o projeto de extensão? A universidade se estrutura em ensino, aula, né? Processo de graduação e pós-graduação, pesquisa, que é a produção de inovação mesmo, e extensão. A extensão é quando nós vamos à comunidade. Quando nós saímos e vamos à comunidade. Nós temos 160 projetos de extensão. Dentro dos projetos de extensão, nós temos, inclusive, processos de formação de docentes, né? Então, qualificação docente, processos de pauta de construção de cidadania, de educação ambiental, por exemplo. Então, tem núcleos que trabalham especificamente a questão ambiental, núcleos que acabam interferindo na construção de políticas dentro do CODEFOS. Então, essa presença, ela está se estruturando. Agora, vejam bem, numa universidade nova, que mais que dobrou nos últimos 3 anos, muita gente, e eu chamo a atenção disso, assim, dos quadros, e muitos quadros de excelência que nós temos, e estudantes também, eles levam um tempo para se adaptar, né? Chega, se organiza, se situa na instituição e no município, e aí começa a ver para onde pode canalizar todo esse potencial. Eu acho que essa maturação já está sendo concebida e nós já temos algumas conexões importantes. Então, pontes, por exemplo, do pessoal do curso de Relações Internacionais com o nosso Jihad, que é o assessor para assuntos internacionais, lá do secretário Piola, por exemplo. Então, assim, que estratégias a gente pode... Então, a gente tem dialogado, vários professores têm dialogado com ele sobre como construir. Hoje em dia, uma das grandes pautas em relações internacionais é a questão das cidades como atores globais. Quais são os espaços e organizações internacionais, onde se incide politicamente sobre isso. Então, em todos os nossos cursos, nós temos espaços de excelência. Como a gente vai se conectar e como vai retribuir essas convergências, eu acho que a gente precisa agora dar uma arredondada nela e comunicar melhor à comunidade, né? Algumas comunidades conseguem sentir isso melhor, me parece, onde temos projetos de extensão presentes, né? E eu acho que a gente também pode dialogar com o município para ver, dentro do que nós fazemos, onde nós podemos fazer melhor. Certamente tem locais, né? Quais são os bairros, por exemplo, onde nós temos... e vou dizer uma coisa para vocês, que os nossos estudantes têm uma vontade de contribuir nisso também, né? Enfim... Faz parte do processo da juventude essa questão de adaptação, né? Mas nós temos, assim, quadros de estudante brilhantes. Nós temos várias atividades que são, inclusive, promovidas pelos estudantes,
né? Então, a gente tem condições aí de fazer toda essa energia retribuir melhor, né, para a cidade, enfim. E isso ajuda no desenvolvimento da pessoa. Porque, para encerrar, professor, fazendo um bate-papo em relação nisso que o senhor está dizendo, é o seguinte, vocês podem, quem está aqui na mesa, né, ele lembra muito bem, que nós percebermos a história da Itaipu. Em determinadas administrações, a Itaipu foi hermeticamente fechada à comunidade de Foz do Iguaçu. Qual era a percepção do lindeiro, do morador, né, do barranqueiro, do lago e tal? Bom, é um açude que serve para fazer contrabando, que serve para não sei o quê, não sei o quê. Quando a Itaipu veio e desenvolveu vários e vários projetos com a própria comunidade, não só de Foz do Iguaçu, aí você percebe a importância, por exemplo, de uma catadora de lixo ser convidada pela mulher do presidente da França para palestrar em Paris. Chique, não? Aí você vai à ONU e diz o seguinte: poxa, mas esse programa de vocês é bacana para o mundo, nós temos que dar um prêmio para vocês, né? E aí você está discutindo, peraí, e o turismo da nossa cidade? O que Itaipu, que cartão de visita pode ser Itaipu e como ela pode ser interligada com os demais elementos do Perfeito. turismo e etc, etc, Perfeito. etc. É, né? isso mesmo. Eu acho que, o caminho que a gente pretende trilhar é esse. Nós tivemos estágios no processo de formação, né? E aí eu justifico um pouco, talvez, o estágio em que talvez a Unila tenha parecido mais fechada, mas eu acho que a gente já está em condições de partir para isso. E me parece também que a construção da universidade e desse projeto de universidade em específico, nós precisamos limpar a questão de um projeto como se fosse um projeto de governo para um projeto de Estado. Veja, eu recebi uma bolsa para estudar no Canadá pelo Ministério de Relações Exteriores do Canadá, chamava Líderes Emergentes das Américas, né? Para que eles fazem isso? Porque na medida em que eles oferecem para você estudar no Canadá e você volta e tem uma projeção maior, sua relação com o Canadá vai ser privilegiada. Então, quer dizer, nós temos na Unila um espaço para a formação de futuros líderes da América Latina e essa diversidade é uma riqueza. Essa diversidade é uma riqueza também que nós precisamos nos apropriar melhor localmente. Como isso pode nos enriquecer? De que modo isso nos enriquece enquanto sociedade da Tríplice Fronteira? Da influência local. Da influência local e da projeção de Foz do Iguaçu para o futuro. A última pergunta de verdade. Tem um unileiro aqui, o Ricardo Santiago, ele tá dando primeiramente os pêsames aos colorados, que não está fácil a segundona. E depois ele diz que quer... Eu estou ajeitando a vida dele aqui com o reitor. Ele deve ter uma outra universidade mais interessante para estudar. A vida acadêmica dele vai melhorar bastante agora. Vai melhorar bem agora. Ele quer parabenizar o professor Gustavo como estudante da Unila. Ele diz que somos convictos que será excelente para a Unila e para toda a região. E ele diz também que nós, unileiros, não somos de esquerda nem de direita, somos latino-americanos. Opa, que beleza. Que beleza. O que eu falei... Obrigado, Ricardo. Mas é isso que a gente espera também de um progresso acadêmico da universidade, que a gente consiga superar essas polarizações. Né? Tem muita polarização que, no fundo, ela tensiona, gera ruído, gera conflito e, às vezes, gera até um ambiente ruim de trabalhar e de estudar. Professor, obrigado pela sua participação, professor Gustavo Oliveira Vieira. Posso fazer uma... Pode. 5 segundos de divulgação? Não, pode fazer. 5 segundos de divulgação. Tenha vontade. Muito obrigado. Nós estamos com um edital para o processo de preenchimento de vagas ociosas. Nós temos mais de 1.000 vagas ociosas, certo? Em que áreas, professor? Com modalidade de transferência e aproveitamento de diploma, nos 29 cursos que nós temos na universidade. Em todos os cursos. Em certo? todos os cursos? Em todos os cursos. Certo? Tem humanas, tem exatas... Engenharias, medicina, música, arquitetura, relações internacionais. Esse edital está aberto, eu chamo, enfim, aproveito o espaço para fazer essa divulgação, porque uma universidade custa muito caro para todos nós, uma universidade pública. Então, nós precisamos usar e preencher essas vagas melhor. Por que essa ociosidade, professor? Existe N processos, mas uma delas é que a seleção hoje em dia, pelo processo do SISU, por exemplo, a pessoa ingressa e daqui a pouco é chamada também numa outra universidade. Então, as pessoas, ao longo do semestre, vão abrindo vagas.
Né? Certo. E aí tem gente que vem para cá, tem gente que vai para outros lugares e esse processo acontece tem acontecido em todas as universidades federais. Antigamente, no nosso tempo, era vestibular, né? E o vestibular se resolvia dentro da universidade. Hoje o sistema é nacional. Então, em qualquer universidade, mesmo lá em Pelotas, vem gente de todo o Brasil estudar. Mas se ele vem depois e é chamado para mais perto da sua casa ou para uma universidade, então vai abrindo esses espaços. Bem, o processo ele está aberto, é o edital número 77, o edital Prograde número 77, está no nosso site, unila.edu.br, e nós temos então até o dia 26 de junho o período para essas inscrições. É um edital um pouco extenso, mas está no site lá, então... Muito obrigado pela oportunidade de divulgar. Quem quer estudar na Unila, por favor, preste atenção nesse edital, por transferência ou aproveitamento de diplomas. Quer dizer, quem for formado, já está diplomado, né? Então apresenta. Ou já estuda numa outra universidade. Escuta, isso vale, por exemplo, para estudantes. Quando o senhor está falando aí de medicina, o senhor já atiçou lá do Rio. É verdade. Vale também para eles? Vale. Então, estudantes que estejam estudando em faculdades de medicina no Paraguai, porque por qualquer motivação queira estudar na Unila, tem vaga. E aí, os critérios de seleções, você entra no site da Unila, você vai saber exatamente quais são. É evidente que aí cada um tem os seus critérios, né? Tem um processo de documentação, num primeiro momento, e num segundo tem provas específicas, para alguns cursos eles colocam provas específicas, para o processo seletivo manter também o nível acadêmico. Antes de terminar, mais 6 ofertas então, Vanderlei, para nós ir embora. Tem muitas ofertas hoje, então continuando aí, quarta-feira maluca do Ítalo, hoje você compra o pinhão por R$ 2,99, assim como o abacaxi Havaí. A gente chama de abacaxi do Zé porque ele é meio gordinho. É o abacaxi do Zé. R$ 2,99. O ananás do Zé? R$ 1,99 a mexerica. Tem colchão mole peça apenas R$ 14,99. R$ 14,99 a peça do colchão mole. E mamão e maçã Fuji apenas R$ 1,97 o quilo. E lembrando, coxa sobre coxa dorsal congelada, esse preço é imbatível. R$ 3,39 e a batatinha mais barata da cidade, aí lembro vocês, 79 centavos. E mais uma vez, encontrou o preço mais barato? Traga o anúncio para nós, a gente cobra. Ok, Vanderlei, eu tenho 30 segundos aqui, é o seguinte, os principais jornais brasileiros, o Dante gritava as seguintes manchetes hoje pela manhã. Em busca de apoio, Temer negocia dívida de estados. O Temer está naquela negociação que comumente nós dizemos, está negociando a mãe, né? Folha de São Paulo, Sérgio Cabral é condenado a 14 anos na Lava Jato, essa é a primeira. Se o Sérgio não fizer qualquer situação em favor dele, a delação, coisa parecida, a coisa que vai longe, hein? A coisa vai longe. O Estado de São Paulo, o Senado se recusa a afastar Aécio, STF mantém a irmã presa, né? Eu acho que foi dois ministros que votaram pela soltura dela. O ministro Marco Aurélio foi um deles, eu não lembro qual outro. Agora, a gauchinha Rosa Weber tá braba, rapaz. Ela fala, diz, não, tem que ficar na cadeia mesmo, bem feito, para que ela se ligar e vamos deixar ela na cadeia. O Correio Brasiliense, FGTS faz comércio ter melhor mês de vendas em 11 anos, valor econômico, a arrecadação de impostos cai mais e dificulta o ajuste. O 0 hora do Rio Grande, o 0 hora, porque gaúcho não diz o 0 hora, tem que ser o 0 hora. PIB gaúcho para de cair depois de 3 anos de retração. Será que o Sartori se recupera lá, Dante, lá na tua terra ou não? E na terra do reitor ou não? Não há difícil, tempo suficiente, né, para a reeleição. Não tem tempo. Gazeta do Povo. Saúde e educação pagam o pato, o governo investe menos para pagar servidores, é o que diz a Gazeta do Povo. E a nossa Gazetinha diz que relator tem 5 dias para analisar o recurso dos vereadores afastados. Gente, obrigado pela audiência. Amanhã, 11 horas da manhã, aqui estaremos com o Contraponto da Cultura. Tchau para vocês. A Rádio Cultura apresentou Contraponto, a voz do povo.
Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. 13h03. Olá, eu sou o Gilmar Zanella, técnico operacional em Cascavel. O meu trabalho e a dedicação de mais de 7.000 colegas têm um objetivo: sua satisfação. A Sanepar e o governo do Paraná investiram 750 milhões de reais no oeste e sudoeste do Paraná nos últimos anos, garantindo qualidade de vida. Por isso que a Sanepar é uma empresa referência em saneamento no Brasil. Essa é a nossa dedicação sem limites ao povo do Paraná. Sanepar e Governo do Estado. A Joia Romarias quer te apresentar uma nova forma de viajar, pagando pouco e aproveitando muito. Romaria para Aparecida, de 21 a 24 de julho, por apenas R$350 por pessoa. A viagem que você está esperando há muito tempo, no preço que você pode pagar. Serão 2 dias em Aparecida para você aproveitar por apenas R$350 por pessoa. Para mais informações, ligue agora mesmo. 45 991 11 9003 e 998 23 1919 e saiba como garantir a sua vaga. Joia Romarias, seu novo conceito em viajar. 27 mil adolescentes atendidos, 55 mil refeições servidas por ano, 800 adolescentes atendidos por mês, 4.500 adolescentes na fila de espera. Você pode ajudar a Guarda Mirim a ampliar o atendimento sem gastar um centavo. Ao fazer sua compra no mercado, na farmácia ou em qualquer estabelecimento, deposite o cupom fiscal em nossa urna. Saiba mais em www.guardamirimfoz.org.br. Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, há 40 anos apoiando o adolescente a conquistar seu futuro. Apoio Rádio Cultura, a rádio da informação. Chegou a oportunidade que a saúde da sua família merece. Agora, o Itamed oferece carência zero para clientes de outros planos de saúde. Mude já e conte com a qualidade do Hospital Ministro Costa Cavalcante e a melhor rede de serviços credenciados em Foz do Iguaçu e região. Ligue 45 35 76 8005. Promoção por tempo limitado. Itamed. A saúde da sua família merece essa chance. Consulte condições em itamed.com.br. Quando sua empresa está em local de destaque, ela se torna referência. Pensando nisso, surge na Tríplice Fronteira o Centro Empresarial Torre Marechal, um dos prédios comerciais mais modernos do Paraná. Recepção moderna e segura. Mais de 490 vagas de garagem. Estrutura corporativa. Projeto com vários itens de sustentabilidade, o que é um grande negócio também para a natureza. Centro Empresarial Torre Marechal. Sua empresa no centro de tudo. 13h06. Luz é vida. Uma boa iluminação comunica. Em casa, um ambiente acolhedor. Na empresa, destaque e vibração. Na loja, sedução. Na igreja, misticismo e reflexão. Enfim, para cada caso, a Andi Materiais Elétricos alia tecnologia, inovação, as marcas consagradas em ambientes desejáveis. Só a Andi pode oferecer tudo isso com uma assessoria profissional, onde você venha otimizar custo e benefício. Andi Materiais Elétricos, Avenida Paraná 480, fone